Olá, eu sou o Fábio Kiel, eu sou autor de contos e de histórias em quadrinhos. Eu sou autor dos livros Janela da Alma, Onírica e Amálgama, e eu estou aqui para falar um pouco sobre o meu novo livro, A Casa Baís. Eu vou mostrar um pouquinho dele e já falo na sequência. A primeira coisa que a gente pode falar é em relação às técnicas que eu utilizei. Então, como o livro ele passa no presente e no passado, o presente ele é pintado com tinta acrílica, que dá essa vivacidade de cores e que dá uma representação legal de presente. E aí, quando eu vou para o passado, né, contar um pouco da trajetória da Lídia, aí eu uso a técnica que a gente chama de aguada. Vou achar aqui para vocês uma página legal. Essa técnica é chamada de aguada, que é parecido com a técnica de aquarela, mas a gente usa uma cor só, o preto. Geralmente as pessoas usam nanquim, mas dá para usar aquarela, eu prefiro a aquarela. E aí eu tenho a terceira técnica, deixa eu achar aqui para vocês, que é o lápis de cor, que remete a uma imaginação que as meninas estão conversando na morada, e essa era uma técnica que eu achava que representava bem esse momento que as meninas estão conversando e fazendo uma imaginação sobre uma determinada situação, para não dar spoilers. Bom, o livro surgiu de uma inquietação minha. Eu sou migrante, né? Sou paulistano, vim morar em Campo Grande em 2017 e dando um rolê pela cidade, conheci a morada, conheci a história da Lídia e achei fantástico, especialmente porque havia uma coisa que tinha já acontecido comigo em 2012. Eu fiz uma viagem para o México e conheci a Casa Azul, que é hoje o museu da Frida Kahlo, mas que também foi a sua moradia. Então há esse paralelo, né, da moradia se tornar museu. Há também o paralelo das duas serem contestadoras no seu tempo, enfim, serem artistas em um momento social que não era, hoje ainda não é, né, mas era muito menos confortável. Enfim, existiam muitas coisas parecidas e a minha questão era por que a Lídia não era tão conhecida, né? Por que a Lídia, apesar de todo esse talento, de todo esse trabalho incrível, de uma história de vida incrível, não era tão conhecida como, por exemplo, a Frida é. Ou se a gente for fazer um paralelo mais próximo, por que Manuel de Barros é mais conhecido, enfim. Essa é uma inquietação que me tomou naquele momento e ficou reverberando, até que um momento eu achei que precisava contar essa história. E aí a outra questão era a pesquisa, né? Poder pesquisar a história dela. Então eu utilizei, entre outras leituras e pesquisas e visitas na morada, visitas no Marco, que é o Museu de Campo Grande, eu li 3 livros que foram muito importantes, um da Fernanda Reis, um da Alda Maria Couto e a própria autobiografia da Lídia, que ela escreve com pseudônimo, né? Esses 3 livros foram a grande base. E aí também, obviamente que o livro da Lídia, como é escrito por ela mesma, teve um peso maior na minha narrativa, né? Os outros livros eles me ajudaram a criar uma base, para não falar bobagem, no livro, e a autobiografia da Lídia me deu essa base narrativa. E aí eu também precisava, eu não queria contar a história a partir do ponto de vista da Lídia. Tentei encontrar alguns personagens para contar essa história, para ser um narrador, e acabei achando muito interessante que o prédio fosse o narrador da história. E então, através da narração do prédio, é que a gente vai percorrendo essa história e conhecendo um pouco mais da história da Lídia Baís, da morada e tudo aquilo que aconteceu na sua vida artística e até na sua vida pessoal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam
esbarrar nesse livro em algum momento, seja comprando, seja em alguma biblioteca. Um grande abraço para vocês e até mais. Olá, sou Ana Maria Bernardelli, professora, poeta, ensaísta e uma das organizadoras da coletânea Era uma Vez Histórias Infantis, juntamente com o poeta Fábio Godin. Nosso objetivo ao desenvolver este projeto foi desenvolver nas crianças o hábito de ouvir histórias e, a partir daí, criar imagens, fantasias e compor suas próprias narrativas. Numa época tecnológica em que tudo nos chega quase pronto, ouvir relatos de histórias de pais, professores, avós, torna-se um hábito prazeroso e que permanece pela vida toda. Tivemos 46 autores com suas histórias fictícias, memórias de infância, aventuras folclóricas. O sucesso foi imediato, tanto que já estamos preparando a 3ª edição. Ficamos muito felizes, Fábio Godin e eu, pela adesão dos autores, que libertaram as crianças dentro de si e abraçaram o nosso projeto com muito carinho e disposição. Quero agradecer a curadoria da FLIB, na pessoa de Maria Adélia Menegasso, que nos deu a oportunidade de apresentar o nosso trabalho. Fábio Godin falará em seguida sobre o processo de composição e Marley Sigrid falará também sobre o prazer de inaugurar o seu talento de contadoras de histórias infantis. Uma boa FLIB para todos nós. Oi pessoal, meu nome é Fábio Gondim, sou escritor, sou mato-grossense e também organizo antologias, coletâneas em verso e prosa de autores aqui do Mato Grosso do Sul. Quero agradecer a curadoria do evento por proporcionar esse espaço para que a gente possa expor os nossos trabalhos. O projeto e execução dessa antologia Era uma Vez Histórias Infantis em Prosa e Verso, juntamente com a professora Ana Maria Bernardelli, foi especialmente prazeroso. Provavelmente porque a literatura infantil de alguma maneira desperta essa alegria nos autores, e principalmente porque as quase 5 dezenas de autores que estavam no projeto estavam ali reafirmando a importância da leitura já nos primeiros anos. Com o sucesso da primeira edição, foi inevitável a segunda edição, e a terceira edição só não foi possível por conta de toda a problemática gerada a partir da pandemia. A terceira edição e o provável segundo volume, que deve se chamar Era Outra Vez, deve sair no futuro próximo. Deixo aqui meu agradecimento a todos os autores que fizeram parte desse projeto. Obrigado. Olá, eu sou Marley Sigrid e eu posso dizer que eu gostei muito de participar da publicação do livro Era uma Vez, que foi organizado pela Ana Bernardelli e pelo Fábio Gondim. E eu participei com um conto infantil voltado ao folclore porque é a área minha de estudos e de atuação. E as crianças, meus netos, adoraram e riram bastante com a história, que se chama Uma Trupe Fantástica, porque eles também estão inseridos na trama, né? Aí eu procurei misturar personagens tanto da realidade quanto do imaginário, como o mito popular do Saci e outros do universo dos contos de fadas, como o João e o Pé de Feijão, o lobo que aparece em vários outros contos, né? E que esses contos são universais e foram coletados por Perrault, por Irmãos Grimm,
tem os contos do Hans Andersen também, e todos eles foram para o cinema, né? Como é o caso mais recente para nós, da personagem Frozen, que aparece também na minha história, né, no meu conto, e que ela aparece a partir de um conto do Andersen chamado A Rainha da Neve, né? Assim, eu sempre apreciei os contos de fadas. Tive uma infância povoada de contos, né? E a transmissão oral imperava na década de 50, durante essa minha infância, porque naquela época ainda não estava assim contaminado com tantas bobagens veiculadas pela televisão como nós temos hoje. Então foi um período muito fértil para a imaginação, e que na fase adulta eu pude aproveitar, né, em todos os sentidos. Fui aprofundando os conhecimentos sobre a cultura popular e produzindo muitos textos na área acadêmica. Agora, nesse mundo da literatura, essa foi a minha estreia como autora de contos infantis, né? E eu gostei tanto da experiência que já escrevi outros, e 2 deles já estão em fase de publicação. Então, como vocês podem ver, eu comecei a minha infância circulando muito no mundo do imaginário e vou terminar minha velhice voltando a esse mesmo imaginário, mas já com um novo olhar, carregado de experiências, né? Isso que foi muito bom. E aí, acho que é isso. Muito obrigada. Caros amigos, eu fiquei muito feliz ao receber o convite para participar dessa antologia Era Uma Vez, organizada pela professora Ana Maria Bernardelli e o Fábio Gondim. Por quê? Primeiro, pela oportunidade, e segundo, pelo grande desafio, porque com esse convite eu vi que era hora de eu fazer uma experimentação nova e enveredar pelo caminho da ficção. Foi a primeira vez, né? Por isso que o convite foi importante. Porque eu sou uma escritora jornalista, escritora de realidade, né, que registra fatos reais, e com essa antologia Era Uma Vez, eu me vi assim no momento de exercitar a ficção. E pensei em uma história que ela serve para crianças, adolescentes e todas as idades, né? E o personagem dessa história é um pensamento menino, e um pensamento que resolve sair do lugar onde ele estava e conhecer o mundo. E as pessoas diziam assim: mas você não precisa sair por aí caminhando, o pensamento voa. Mas ele quis fazer como todo mundo faz, dar um passo de cada vez. Então, a partir daí, o pensamento começa a encontrar situações e lugares, e eu finalmente assim desencalhei dessa minha vontade de fazer ficção. Então, olha, muito grata à professora Ana Maria Bernardelli, muito grata ao Fábio Gondim, né? E daqui para frente, quem sabe que venham mais ficções, tá? Um grande abraço a todos e que vocês ocupem um lugar assim de destaque em mais nessa feira, né, nessa FLIB. Muito grata. Olá, é um prazer estar nesse momento tendo a honra de participar da FLIB, um evento maravilhoso aqui para nossa cidade bonito, online dessa vez, né? Momento de pandemia,
no qual devemos nos tomar muitos cuidados, cuidar da nossa saúde, nos prevenir e, claro, vida continua, não podemos parar. Gostaria de falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou a professora Terezinha, sou professora de língua portuguesa e estou aqui representando a literatura. Gosto muito de ler e sempre gostei, desde a minha juventude. Li muitos livros, romances, né? Entre eles Bianca, Júlia, Sabrina, Bárbara Cartland e também gibis, muitos gibis variados. E claro, os bolsilivros, os famosos faroestes, histórias do Velho Oeste com índios, mocinhos, bandidos, humor. E foi assim que eu comecei. Aí, na escola, vieram os meus motivadores, os meus professores que fizeram a diferença. Foram eles que perceberam a minha facilidade e o meu gosto por escrever e me convidaram para participar juntamente com eles de um grupo que havia na escola. E eu, claro, fiquei muito honrada e muito feliz em poder estar junto com os meus mestres, participando desse grupo tão dedicado à literatura. O meu primeiro livro foi uma coletânea chamada Coração Poético, no qual eu tenho poesias, contos, no qual eu falo sobre a natureza, sobre o amor e mais alguns temas variados. Depois veio o livro Roberto e Anita, O Milagre do Amor. Esse aqui é muito especial, porque ele se originou dentro da escola na qual eu trabalho. Então, a minha vontade de ver os meus alunos, as jovens, os jovens, lendo, era muito grande. E, de repente, me veio a ideia que se eu criasse um livro, uma história, na qual eles se sentissem presentes, ou até personagens, de repente desenvolveria o gosto, a curiosidade, e foi o que fiz. Aí veio Anita e Roberto. Anita, uma índia terena. Na nossa escola nós temos muitas índios maravilhosos. E uma homenagem a eles. Roberto, um turista que vem para Bonito, que vem conhecer as belezas de Bonito, que vem se desestressar, né? Aí conhece Anita. Aí toda a história desses dois jovens, os gavirais, as ruas de Bonito, o comércio, os bares. E o resultado foi aquele que eu esperava. Roberto e Anita foi um sucesso. Anita e Roberto conquistaram meus alunos e eles se dispuseram a ler. Era uma corrida para a biblioteca para ler esse livro. E também os meus amigos, aqueles que me incentivaram, meus colegas professores, que fizeram a diferença, também gostaram. E a comunidade, muitas pessoas daqui da cidade de Bonito ficou interessada e leu. Aí depois vieram conversar comigo e questionar, perguntar, curiosos, querendo saber mais sobre o romance, se viria mais algum, né, quais eram os meus planos. E planos a gente tem bastante, né? Muitos planos. Só que também vem a questão de pessoas para nos apoiarem, né? Porque sozinha a gente não consegue, é difícil. A corrida atrás de uma editora, parceiros, patrocinadores. Mas o sonho de publicar mais um livro não morreu. Eu ainda tenho esse desejo de publicar mais livros, ou seja, com poesias, com contos, ou romance também, de outras formas variadas. E fica aqui o meu grande agradecimento a todas aquelas pessoas que me apoiaram, né, nesse momento, que me deram a maior força para eu participar da FLIB aqui de Bonito, e fico muito grata mesmo. Infelizmente, nós temos essa questão da pandemia, mas nós vamos vencer, tudo isso vai passar,
e numa próxima oportunidade tudo será diferente. Muito obrigada a todos que colaboraram e que me ajudaram. Olá, eu sou a Juscelia, tenho 36 anos, sou natural de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Hoje é uma alegria muito grande vir como escritora convidada para partilhar com vocês o meu livro de contos, tá? Contos da Gaveta, Metaficção e Cotidiano, da Life Editora. Então esse livro aqui, ele é um grande resgate da minha história, do meu percurso, da minha grande aventura em ousar, né, caminhar por esse universo da carreira literária, da carreira ficcional. É uma grande alegria, até porque eu tive o privilégio de participar da primeira Feira Literária de Bonito que aconteceu, e hoje voltar aqui partilhando o meu próprio escrito é algo ímpar, é algo sensacional. Bom, eu sou professora desde 2006, trabalhei bastante com a educação básica, com ensino de literatura, de língua portuguesa, e hoje sou professora do quadro efetivo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Trabalho com licenciatura em Educação do Campo, também com as contribuições nos outros cursos também de licenciatura da universidade, especialmente na Faculdade de Educação, onde estou lotada. E é uma grande alegria quando a gente pode unir tudo isso que a gente sempre trabalhou, sempre estudou, que é o ensino do texto literário, as análises, a gente vê tanta a teoria da literatura, você vê essas personagens sendo formadas. Eu que sempre fui leitora desde minha infância, e de repente agora você se aventurar e ousar, né, trazer para o público algo que você escreveu e que guardou, que mostrou para algumas pessoas mais próximas, e deixar com que isso tenha continuidade, que é o meu intuito e que é o meu percurso. Eu sou mestre também em estudos de linguagem, sou doutora em letras, ou seja, o meu cotidiano, o meu processo de pesquisa, o meu próprio trabalho, ele está voltado, ele está muito atrelado a essa questão da escrita, essa questão da literatura em si. Sou uma leitora e são várias influências, é difícil a gente mencionar um ou outro escritor, porque eles vão se acentuando, mas eu gosto de ler, eu me encanto, eu tento imaginar as engrenagens por trás, os bastidores da construção literária, especialmente dos clássicos, e especialmente dos clássicos brasileiros, né? Então, super Machado de Assis, tem Garzão assim no meu coração, tanto o romance quanto os contos. Eu tenho um encantamento muito grande pelos contos machadianos. A Clarice Lispector, ela me impactou de uma forma assim tremenda na minha adolescência. Caio Fernando Abreu, fui ter um contato já agora há bem pouco tempo, que me impactou também de uma forma, né, muito grande. E depois, assim, com a graduação em letras, eu pude ter contato também com outras literaturas não nacionais, como Júlio Cortázar, Edgar Allan Poe, Quiroga e tantos outros, né, que não caberia nesse tempo que nós temos para partilhar, e que sempre me influenciaram. Então eu sempre fui aquela leitora que ficava ali pensando, ficava imaginando aquele universo, aquelas pessoas que estavam em volta do seu personagem preferido, que nem sempre era o protagonista, que eu torcia, que eu ficava imaginando, puxa vida, né? E depois de tudo isso, e depois desse desfecho, quais as possibilidades de existência nesse universo criado? E as formulações de narrar, se você está dentro do pensamento da personagem, se você está de fora, tudo isso sempre foi um encanto muito grande para mim, e eu sempre fiquei naquela tentativa de desvendar as pistas deixadas pelo narrador ao longo da história, ao longo da narrativa. E é surpreendente quando a gente se imagina, quando a gente se vê nesse processo também de criação. Você continua sendo uma leitora, mas parece que é aquele processo de uma leitura mais... que o processo de escrever, para mim, é um processo de leitura, logicamente. Então, é aquele leitor ativo que também cria o seu universo, pensando no universo conhecido
recriado, artificial, intencional, desses grandes mestres que estão no nosso imaginário, que estão no nosso coração aqui, assim. E comigo é justamente isso que acontece. E desde a minha infância, eu e também os meus irmãos, a gente sempre se aventurou pelo universo da leitura, desde as histórias em quadrinhos, quando a gente visitava as bancas de revista, que trocavam não por dinheiro, mas por outras revistas antigas, usadas, e facilitavam esse acesso para essas crianças que eram muitas vezes... nós morávamos num bairro de periferia, de Campo Grande, que às vezes nós não tínhamos esse acesso, as bibliotecas das nossas escolas ainda não recebiam esses materiais de suporte do texto literário, imagina, nem livro didático naquela época, naquele momento, mas a gente encontrava algumas possibilidades, até com trocas de favores com colegas de escola que tinham os livrinhos, especialmente as histórias em quadrinhos na infância, foi o que movimentaram bastante o nosso universo de leitores, nosso contato com a leitura. E na escola eu tive o grande privilégio de ter professores que eram encantados, que eram professores leitores, de fato. E eu acredito que tudo isso impacta, está dentro, está presente também na minha escritura também, nesse processo de ler, nesse processo de analisar muitas vezes o texto do outro, de transmitir para os meus alunos que são leitores informação também, e dessas contribuições pessoais quando eu me aventuro na escrita. Eu escrevo prosa, então estou com um projeto também de romance, né, mas eu escrevo especialmente contos. Tive a grande oportunidade em 2020 de ser selecionada em vários concursos literários de algumas editoras. Da Psil Editora foram 3 concursos em que eu tive os textos selecionados. No selo Off Flip de Paraty também foram 3 contribuições, 3 contos. Inclusive tem um em 2021 que está em processo de edição. Tem alguns textos, alguns contos em coletâneas também da Psil Editora em processo de edição para este ano de 2021. E a maior parte desses contos, que são recentes agora, né, são dentro do gênero de horror, né? Não todos, mas alguns deles. Mas estou aqui para partilhar com vocês, principalmente, então, esse meu livro, que é um livro de contos. Ele é um resgate, então, assim, de vários escritos antigos. Até o conto que eu vou partilhar com vocês hoje, ele foi escrito em 2002. Então, olha só, quanto tem, quase 20 anos, né, de idade que ele tem. É a idade do meu sobrinho mais velho, quando ele nasceu. E que eu me aventurei agora em plena pandemia. Então, ele nasceu na pandemia, a organização, a edição. Vocês vejam essa capa, inclusive, ela tem muito significado para mim, né? Ela compor esse livro, é feito pelo artista plástico Genésio Fernandes, que foi meu professor também na graduação, né? Então, assim, todo ele foi muito bem pensado, foi feito com colaborações de colegas, até a revisão linguística deste livro, a organização, tudo como ele foi pensado. E é uma alegria, é uma satisfação mesmo poder estar aqui na Flíbia apresentando essa obra literária. Eu vou ler um trechinho, então, de um conto para vocês, e que demonstra exatamente isso. Esse meu processo que eu falo que o escritor, ele demonstra, ele evidencia também o quanto ele é um leitor, né? Ele denuncia suas leituras. Este conto, ele se intitula O Leitor de Usher. Hoje é dia 24 de agosto de 2002, ano eleitoral, uma data marcante em minha vida. Há certo tempo eu programava este momento e sempre adiava, mas me decidi. Preciso desabafar ou enlouquecerei. Não sei quem é você, que de uma forma que ignoro possuíste escrito nas mãos. Tudo o que preciso é compartilhar com alguém o fato que tanto me perturba. Estava eu, sentado, absorto, no vaso sanitário de minha casa, na manhã em que tudo aconteceu. Ignoro hoje o tempo que permaneci naquele estado. 10 minutos? 2 horas? A manhã inteira? Não sei. Talvez pareça estranho eu mencionar o local em que me encontrava, mas não poderia deixar de situar o fato, já que é exatamente a válvula de descarga, que é acionada por si mesma, que me tirou de tal estado. A porta do banheiro estava aberta,
Não havia por que não estar. Moro sozinho, acho. E o vulto de uma pessoa que saía por ali me arrepiou todo. Levantei as calças e me dirigi ao corredor, chegando até a sala. Uma sala grande, a mobília muito antiga, de muito bom gosto. As paredes claras com alguns quadros pendentes. Ao fundo ficava uma alta estante lotada por grossos livros em várias línguas, de diversos escritores e de diferentes épocas. Havia ainda um enorme espelho ao centro, no teto, e sob ele, uma poltrona em mau estado, destoando do ambiente. E um cinzeiro sujo no cantinho sobre ela, tão destacada em verdade na sala, parecia chamar-me. Sentei. Alguns minutos depois eu pensei, mas eu não fumo. De quem será este cinzeiro? Então me lembrei do vulto. Olhei o espelho sobre mim. Bom, eu vou parar aqui um pouquinho. Eu imagino que desde o título deste conto deve trazer algum imaginário, ou alguma inferência para alguns leitores, né? E também é claro que eu não vou dar spoiler de tudo o que se passa, mas enfim, são vários contos que pensam, alguns tratam da própria escrita em si, são personagens que despertam dentro da narrativa, então, que tratam do processo mesmo de escrita, de imaginar o seu leitor, modelo, e que eu brinco bastante com essa questão, que foram ideias que foram surgindo ao longo de uma interação com um amigo, no meio de uma aula, em que eu rascunhava alguma coisa na capa do caderno, de alguma aula, de repente, de teoria da literatura, e tudo isso foi movimentando bastante dentro de mim, me inquietando, e que chegaram no papel. Existem contos também, que quando eu falo dessa parte da temática do cotidiano, que eles pensam também essa realidade mais corriqueira, que pode ser identificada também por parte de alguns leitores. Alguns são inspirados, sim, em situações ali do dia a dia, o pessoal fala baseados em fatos reais. O baseado é bastante, tá? Agora, os fatos reais a gente aproveita assim, mas deixa ali bem camuflado em que parte e que eu não preciso dizer nesse momento. Então ficam algumas especulações, muitas vezes, dos leitores, mas isso aconteceu mesmo? Mas foi com você? Foi com fulano? Quem é essa personagem? Então vai ficar aí a cargo do leitor pensar, especular. Eu adoro essas especulações quando as pessoas dão essa devolutiva para mim, tá? Então, tenho também algumas narrativas que beiram um pouquinho do fantástico, do sobrenatural. Tenho narrativas que trabalham bastante com a questão da metáfora, da intertextualidade, com outros textos, com questões humanas, existenciais, filosóficas, e que é preciso, às vezes, o leitor recompor, né? Sempre é preciso ele recompor, muitas vezes, um percurso ali, uma caminhada das pistas que são dadas ao longo da narrativa. Bom, enfim, este é o meu livro, a minha produção, em que eu me lanço, em que eu reinicio todo esse processo, então, como escritora, que me assumo enquanto escritora, aqui do Mato Grosso do Sul, que pretende continuar sempre escrevendo e apresentando esse universo ficcional para o mundo, né? Está aqui. O convite também para os leitores, os apaixonados pelo universo literário. Obrigada por estar aqui acompanhando e participando dessa feira literária comigo, né? E com todos os demais. Um grande beijo, um grande abraço. Meu nome é Ana Cavalheiro, sou arquiteta urbanista de formação e trabalhei durante alguns anos nessa área em São Paulo. Posteriormente, eu obtive uma bolsa do DAAD, que significa Deutsche Akademische Austauschdienst. Essa bolsa me levou para a Alemanha e me mostrou o mundo da sustentabilidade dos trópicos.
um mundo que amo, que me jogou no universo que está amalgamado entre nós, está completamente inserido dentro da nossa nação, das pessoas, da arquitetura e da poesia sempre, né? E dentro disso comecei um mundo completamente diferente para mim, e eu sempre tive muito respeito pela vida e muito cuidado, ou mesmo medo mesmo, sobre esse infinito que é esses universos diferentes culturas, e eu me joguei nesse universo. Eu precisava muito me comunicar, interagir, conhecer, viver um outro mundo, e eu tive essa oportunidade através disso, e paralelamente ao meu estudo de mestrado, eu fui para o teatro, e nesse universo um mundo novo se abriu, e eu queria viver esse mundo. E era o mundo que eu acreditava que eu estava procurando. E eu me joguei completamente nisso e fiz amizades esplendorosas, pessoas com as quais eu tinha enorme afinidade, que me preenchiam. E através disso, totalmente uma nova fase da minha vida se iniciou. O nosso trabalho de criação era muito intenso. Trabalhávamos muito e cada um tinha que mostrar o seu plano de trabalho. Eu, particularmente, escrevo todo o processo do trabalho, da onde estou, para onde eu quero chegar, o que eu quero dizer, qual a mensagem que vai ser passada, qual a imagem que eu quero transmitir, em que momento que vai ter ensaios para o público aberto, sem público, ou todo o processo realmente que faça com que aquilo chegue até o final e que eu erre o menos possível dentro disso. E seguramente escolher essa equipe com quem você trabalha, porque não podemos trabalhar sozinho, é fundamental que tenhamos uma equipe, e a escolha dessa equipe também é definitiva para um bom desempenho e para onde queremos chegar com esse trabalho. Requer muito comprometimento e certamente é um dos processos mais importantes. Trabalhar com essas mulheres, falar sem culpa, falar com autoridade, impressionou-me muito, e fazer parte daquele contexto era algo que eu não conhecia, e eu me apaixonei perdidamente por isso. Foi fundamental para o meu crescimento. A mulher alemã tem muito para mostrar para o mundo, a força do seu trabalho, a independência. E pessoalmente, viver essa intensidade de informações foi decisivo para o meu desenvolvimento, e ficou muito claro que para se definir a própria vida, para ter as rédeas da própria vida nas próprias mãos, se é que isso é possível, temos que trabalhar com pessoas experientes. É fundamental isso para que possamos trilhar um caminho onde tenhamos uma base para desenvolvermos nosso pensamento e não ficarmos nas mãos de ideias que não condizem mais com a nossa atualidade e nem com o papel que representamos. Esse trabalho com essas mulheres intelectuais dessa cena de Marburg impressionou-me bastante, e eu queria viver e continuar fazendo isso, fazendo parte desse contexto e buscando essa intelectualidade. Nós debatíamos, conversávamos e chegávamos a inúmeras conclusões, e todas essas desembocavam muito no papel da mulher, nas suas obrigações e em todo o desenvolvimento dessa história dentro da humanidade. E sempre o que se restava era que o tempo todo a mulher tinha sido conduzida
As leis eram feitas para que elas as respeitassem, eram sempre colaboradoras e obedientes e nunca estavam na condição de fazerem as próprias leis para que elas pudessem viver de acordo com o que elas pensavam. Então, sempre a conclusão, e cada vez mais, era de que se fazia necessário destruir esse poder que o homem tem psicologicamente e financeiramente sobre a mulher. Dentro disso, fizemos vários trabalhos e vários workshops e peças de teatros, uma muito que nos ocupamos por um bom determinado tempo, se chamam Top Girls, de Carol Churchill, que mexeu muito com a gente e que foi um trabalho excepcional do início ao fim. A educação é um farol no meio dessa escuridão, que é o caminho da nossa humanidade. Ela estabelece algumas regras que devemos seguir para nos orientarmos, e ela é fundamental para que não esqueçamos o outro. E a leitura é a liberdade, o conhecimento que nos leva a mundos desconhecidos e aprimora a nossa imaginação, e a imaginação é o nosso grande trunfo, é o nosso poder, porque a criação, a imaginação, ela cria, né? Ela tem esse poder de nos levar a outras dimensões, e eu acredito que sem a imaginação nós não teríamos chegado tecnologicamente aonde chegamos nesses últimos 2000 anos, para falar apenas da nossa era cristã, né? E não do tempo da humanidade. Mas enfim, a imaginação é o que nós devemos preservar como nosso bem maior. Posteriormente, quando eu comecei a escrever crônicas, eu teve um tema que eu me ocupei, foi mais imponente, e me ocupei por um determinado tempo a escrever sobre o amor, o que significava isso, e de onde vinha realmente toda essa história dentro da evolução do ser humano. Eu escrevi um livro chamado Todas as Flores da Minha Vida, que eu tive a oportunidade de apresentá-lo no Salão de Livro em Geneve, em 2018. E ele é um livro de poesias, que ele fala, tem uma parte interativa, né? Na verdade, é um livro que é quase um vazio, porque ele te convida a escrever o seu amor, né? Porque o amor, ele está dentro de um contexto, né? E o conceito de que temos de que alguém é responsável por aquele amor ou pela nossa felicidade, ele se perde completamente quando a gente passa a pensar no tema amor e na responsabilidade sobre nós mesmos. E isso fez com que, organicamente, esse livro de poesias tivesse vazios enormes e contasse, na verdade, a experiência própria, mas nunca, talvez, o que abranger, o que realmente chegou a ser esse abstrato que está o tempo todo permeado dentro da nossa realidade. E quanto à educação que segura todo esse nosso espectro de subjetividades, eu gosto muito de falar, quando eu penso em educação, a importância que tem um plot point dentro de uma narrativa. Nós vivemos hoje numa sociedade onde nós somos conduzidos, praticamente não consigamos mais conduzir, e temos pouco, se não formos muito eficientes, temos pouco controle sobre a educação. E o plot point dentro de uma narrativa, ele significa o momento da virada da história. Então, se você é criado dentro de um mundo televisivo, onde a cada 7 minutos há uma virada da história para que você mantenha o seu foco, porque senão você não mantém o foco, você tem um zap na mão e você muda o canal, porque aquela história deixou de ser interessante. Porque
porque você está condicionado a se motivar apenas durante aqueles 7 minutos, a se concentrar em uma história durante aqueles 7 minutos. No momento que em 7 minutos aquela história já não lhe é tão interessante, você não quer mais se aprofundar a ela, porque ela deixou de ser interessante e porque o seu cérebro está condicionado a prestar atenção ou a se focar 7 minutos, mais que isso ele cansa. Enquanto a leitura vem para focar e ativar, exatamente essa questão da imaginação, do sentir, do cheirar, do cantar, do sorrir, de imaginar coisas que você está lendo ali e que você não está vendo e que elas não estão a todo instante ali te motivando. Você tem que dar a sua parte dentro disso. E você abre o mundo e estende o seu cérebro para que aquela leitura te traga aquele universo da melhor imaginação possível que você puder gerar. E esse é o grande ponto da questão da educação dentro, o que é a leitura e o que é estar passivo assistindo. Né? Hoje, uma criança, ela vai ao primário e ela tem como compromisso estudar 15 minutos sozinha, que seria fazer a tarefa de casa, e depois ela vai brincar. Depois ela vai crescendo mais um pouco, conforme ela vai estudar 45 minutos e depois ela vai brincar. Né? E quando ela tiver o ensino médio, ela vai ter que estar em condição de adquirir muita informação rapidamente para ela poder, então, estar conseguindo fazer todo tipo de provas que vão aparecer e que será exigido muito. E dentro dessa cultura de plot points, dificilmente, embora não estou dizendo que seja impossível, dificilmente um aluno que foi criado dentro dessa característica de ser motivado a cada 7 minutos, dificilmente ele vai conseguir ter uma concentração talvez um pouco mais elevada para criar, para ditar, para criar algo novo que exija um poder de concentração muito maior. E nós estamos muito sob o domínio da telinha. E esse é um lado que não é exatamente um lado muito propício para nós. Aí entra o papel da educação nesse trabalho e, consequentemente, o destino do cidadão. Eu quero encerrar com uma frase do Johann von Goethe, que é certamente um dos maiores figuras da literatura alemã, que ele diz que o homem vê no mundo aquilo que carrega no coração. E que quem tem bastante no seu interior, não há necessidade de buscar lá fora. Então, a semente da educação é o que nós vamos carregar no mundo. Isso é o mais importante.